que eu quero dizer? Que existe uma hierarquia no trato, entre aspas, da doença ou do doente. Nós podemos acessar o doente como indivíduo, podemos eventualmente acessá-lo como grupo espiritual, envolvendo, portanto, as relações de ordem kármica e dármica. Podemos acessar o indivíduo na escala da sua etnia, eventualmente da cultura onde está encarnado, e assim por diante, cada vez mais amplamente. Porque no sistema tradicional, nós falamos de afetação. Isto é, porque o meio afeta o indivíduo é desequilibrado porque o meio, ou então ele age sobre o meio. Todas essas discussões, ETs não trabalham com esse conceito. Aliás, é uma coisa que nós poderíamos ter conversado ontem, que eu também acho muito interessante. Veja, nós somos inseridos num sistema consciente, cósmico. É uma consciência. Quando qualquer indivíduo, e isso é interessante nós considerarmos desde agora, quando qualquer indivíduo, isso para os extraterrestres, está doente, não é porque ele se desarmonizou em relação a ele mesmo, ou ao meio, etc. Mas porque ele é a unidade mais sensível para uma disfunção que é geral. Veja como eles vêm do outro lado. Porque eles vêm com uma consciência global. Um universo é um ser. Basta você desenhar o universo, botar 2 olhos, nariz e tal, para você entender. O universo é uma criatura consciente de toda a sua intimidade. E esses universos também se relacionam com outros. Tanto é que existem universos conectados. O sistema Kaon são milhões de universos conectados, formando um conjunto de bolhas de sabão, né, que tem esse nome porque parece um cacho de uva, Kaon. O sistema só vai se compreender e resolver a sua questão porque ele tem um elemento sensível à problemática que se manifestou. É o caminho da... Por isso a cura é sempre universal. Né? Sempre universal. Essa perspectiva nos obrigaria a inverter completamente a abordagem terapêutica. Mas nós não temos condições de chegar lá ainda porque não temos certos recursos. Né? Certos recursos nós não temos. Existem alguns indicativos interessantes. Né? Por exemplo, como a própria astrologia. Por que ela é um recurso interessante? Porque ela faz leitura macro. Como as questões são de fora para dentro e não, na verdade, de dentro para fora, né, nós podemos inserir esse indivíduo numa estrutura mais ampla. Porque as medicinas energéticas têm como exemplo os florais, como a homeopatia, ela consegue efeitos espantosos muitas vezes superiores do que as estruturas convencionais, que já não, a medicina alopática não consegue mais resolver. Como é que vocês podem entender? Por que a medicina energética produz esse tipo de coisa? Porque ela prepara o indivíduo para a ação que o cosmos vai realizar ali. É uma injeção de energia naquele elemento para que o universo possa utilizar daquele indivíduo para se curar a si mesmo. A coisa dos cristais. Os cristais o que são? São trídeos conscientes. Conscientes no seu plano de trídeos. Né? É uma criatura que tem 3 chakras básicos. Antecede a manifestação dos corpos celestes. Né? É o 3º reino. Porque os cristais, as pedras semipreciosas, do modo geral, podem desempenhar exatamente esse mesmo papel. Veja, você está... indivíduos que estão fora... Olha como funciona o sistema, gente. É uma coisa muito interessante. Nós temos consciência disso aqui. Eu vou desenhar um universo assim, ó. E vou colocar 2 braços nele. De repente, um indivíduo, o universo, plim, percebe que uma componente sua, né, está com um problema, porque a sensibilidade do sistema a uma questão específica da sua processo de evolução se manifestou aqui. Esse indivíduo foi o receptáculo daquela informação. Aí ele pega, captura dentro do sistema um terapeuta que vai tratar desse indivíduo. Nunca você chega num terapeuta holístico por acaso. Há toda uma consciência interligando essas 2 criaturas aqui. É o universo se tratando. Ele vai buscar um potencial
de resposta. A consciência desse indivíduo aqui, do terapeuta, é a consciência do universo. Como ele é mais sensível, ele capta. Veja como é tudo ao contrário do que a abordagem tradicional permite. Aqui ele encontrou o indivíduo que é sensível à deformação. E aqui o indivíduo sensível à correção. Só falta uma coisa aqui, é entrar a energia no sistema. Aí ele age através desse daqui, para trabalhar com diversas formulações energéticas que provêm dessa mesma unidade, que também integra essa mesma consciência. Pode ter certeza que, ao utilizarmos energia de florais, de cristais, etc., nós estamos trabalhando com elementos sensíveis que integra essa consciência toda aqui. Quando um indivíduo é curado, aí você poderia perguntar, o que foi? Nós baixamos o nível de sensibilidade dele? Não, pelo contrário. Veja o que o universo faz. Se esse indivíduo é sensível nos pontos de vista de sofrer consequências da estrutura de evolução, ele, ao ser curado, ele aumenta a sua sensibilidade, não sendo, portanto, mais suscetível de ser atingido pelaquela problemática. Por isso que só é verdadeira a cura quando o indivíduo cresce espiritualmente. Fora disso, não há cura. Quando o universo dispõe de um elemento para agilizar esse processo, ele utiliza. Quando o próprio indivíduo tem essa capacidade, mas não agenciou, ele pode, dentro do próprio indivíduo, realizar o encontro dentro da própria pessoa do terapeuta que ele também é. E vem os processos de autocura. Porque todos nós somos suscetíveis, sensíveis a problemáticas cósmicas universais, portanto somos vulneráveis, e temos também os recursos para resolver a questão. Quando o universo coloca um intermediador aqui, e esse intermediador é consciente de que é instrumento, ele não é o curador. A rigor só existe a autocura, né? Ele intermedia e agencia elementos que vão patrocinar, assistir o processo de cura. O mais importante nessa perspectiva é nós compreendermos que todos os nossos relacionamentos são terapêuticos. Porque todos os encontros que se dão são em decorrência de um processo de evolução que está acontecendo. Quando eu me refiro a um processo de evolução de um determinado sistema, eu integro todas essas realidades, inclusive a do obsessor, né? Por exemplo, o indivíduo é particularmente sensível à obsessão. Quem é particularmente sensível à obsessão? É o universo inteiro através daquele indivíduo. Ora, aonde é que está a capacidade desse universo e, portanto, dentro dos recursos do seu sistema evolucional para anular aquela desarmonia? Como é que ele faz? Ele vai ter que encontrar dentro dele o recurso. Não existe nada fora dessa realidade. Ele tem que buscar, então, aqui dentro, qual o elemento cujo padrão de sensibilidade está além para interagir e produzir esse encontro, que pode ser na matéria, fora da matéria, com participação de outras inteligências, não importa. Agenciar elementos para que ocorra a autocura, isto é, retire o indivíduo do padrão onde ele é sensível àquela deformidade, aquela desarmonia universal. Então, veja bem, vamos colocar aqui patamares. Nesse patamar aqui, número 4.322, de energia, o padrão vibratório cósmico, num determinado sistema solar, está produzindo uma conjunção ou uma deformação de leitura de informação numa placa tal do corpo etérico. Essa padrão vibratório nesse sistema solar vai encontrar indivíduos onde isso aqui, esse fenômeno está ocorrendo. Ele passou a ser um elemento sensível a uma problemática nessa frequência que é decorrente de tudo o que está acontecendo nesse universo. Se você diagnosticar o universo, botar um termômetro aqui e falar assim, puxa vida, existe aqui milhares de desarmonias.
é claro. No processo de evolução, ele é por tentativa, meio que por tentativa e erro, ajustes de estruturas, rompimento, né? Ele tem estruturas que chegam desarmônico até o máximo de elasticidade, se rompe, se organiza num padrão mais estável. O universo funciona assim, né? Muito bem. Vamos supor, então, que no campo energético 4.322, ele pode estar presente numa galáxia aqui, numa galáxia aqui, numa galáxia aqui, e absolutamente não significar nada. Porque não há nenhum indivíduo sensível àquela deformação na faixa vibratória 4.322. No entanto, essa faixa vibratória no sistema solar terrestre, que é a Terra, está produzindo uma disfunção numa placa do sistema etérico, não de todos, mas de um grupo específico de indivíduos. O que ele tem que fazer? Pegar os indivíduos que estão aqui, alçá-lo para cá. Está curado. Veja, por que os ETs dizem que vai ter autocura em massa, agora com alinhamento de eixo? Porque esse desalinhamento nos torna vulneráveis a uma pancada de processos cósmicos que estão gerando sinais deletéricos em várias faixas daqui. Então, toda cura é colocar o indivíduo num outro patamar de consciência. Eu diria, num outro patamar de autoestima. Veja, quando eu falo que um indivíduo é mais sensível, isto é, mais vulnerável, suscetível de ser influenciado por padrões energéticos que estão interagindo dentro de um universo específico, como o nosso, Maramaiã, vou botar o nome aqui, Maramaiã. Quando nós dizemos que o indivíduo é particularmente sensível, o universo faz uma coisa que é muito estranha a gente aceitar. Ele pode pegar, fazer com que um determinado padrão disperso de energia desarmônica e concentrar num único indivíduo. Liquida ele, mas o universo faz isso. Pode concentrar num planeta. Tipo assim, vamos pegar esse planeta aqui para resolver esse meu problema. Um planeta inteiro sensibilizado para resolver uma questão que, na verdade, é cósmica. Faz isso. Essa consciência faz isso. O fenômeno do câncer e da AIDS no mundo, eu enquadro em boa parte dentro desse tipo de coisa. Não são necessariamente decorrentes das problemáticas dos indivíduos, etc, 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 etc. Por quê? O sistema Terra está passando por um processo muito particular. Imagine um organismo que está com um fígado ruim, ou um rim. O que o organismo inteiro faz? Se mobiliza inteirinho para resolver aquela questão localizada. Ele fica meio que em stand-by. Ele fica meio paradão e fala, vamos concentrar toda a capacidade de ação naquele ponto para resolvermos, liberando o sistema inteiro de uma dificuldade. Isso, gente, infelizmente, tem um nome desagradável no espiritismo, mas chama-se lixeira. Lixeira cósmica é quando o organismo consciente reúne num único indivíduo a solução de um processo. Quando é que se dá abertura para isso? Quando esse indivíduo tem para consigo mesmo dívidas muito grandes. Por isso que a cura de questões de ordem kármica são impraticáveis. Porque o sistema inteiro tomou essa decisão, coloca ali ele como catalisador de um processo de cura que interessa a um sistema muito amplo, que a solução não está no indivíduo. Quantos indivíduos chamaram a si responsabilidades que não lhe pertencem, mas pertencem à consciência de totalidade? Às vezes eu vou falar assim, puxa, mas o indivíduo que tem uma grande dívida é um grande ser. Nenhum pequeno ser tem grandes dívidas. Só os grandes seres têm grandes dívidas. Acreditem nisso, gente. Porque é impossível uma pessoa medíocre dever demais.